Imagine perceber que 95% das pessoas vivem no automático, e que você talvez também esteja entre elas, tomando decisões guiadas por impulsos quase imperceptíveis, seguindo padrões mentais herdados que nunca foram examinados, repetindo comportamentos previsíveis enquanto acredita estar escolhendo. O piloto automático não é barulhento. Ele é confortável. E justamente por isso, perigoso. Você trabalha, cumpre responsabilidades, mantém compromissos, mas raramente para questionar. Essa decisão é consciente ou condicionada. A diferença entre viver deliberadamente e apenas reagir está na disciplina mental. Os estoicos dedicaram suas vidas a desenvolver hábitos que fortalecem esse governo interno. Hábitos que criam clareza onde antes havia impulso, direção onde antes havia repetição, consciência onde antes havia automatismo. Hoje você vai conhecer 9 desses hábitos. E talvez, pela primeira vez, perceba o quanto da sua vida estava sendo conduzido sem você perceber. Se isso faz sentido para você, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para quem realmente precisa. Vamos lá. Antes de entrar nos 9 hábitos, você precisa entender profundamente o que significa realmente viver no automático. Não é sobre ser irresponsável ou preguiçoso. Pessoas no automático frequentemente são extremamente produtivas, cumprem todas as obrigações, mantêm aparências impecáveis. O problema fundamental não é a falta de ação. É a falta de escolha consciente e deliberada por trás da ação. Você está no automático quando reage às mesmas situações sempre da mesma forma sem questionar se há alternativa melhor. Quando suas emoções dirigem decisões importantes sem filtro racional consciente. Quando você diz sim automaticamente quando queria dizer não por medo de julgamento ou desaprovação. Quando suas manhãs são idênticas não por escolha deliberada mas por inércia confortável. Quando você persegue objetivos que nunca examinou criticamente se são realmente seus ou foram impostos externamente por família, sociedade ou mídia. E tem algo insidioso sobre automático. Ele se disfarça de eficiência. Não preciso pensar, já sei o que fazer. Mas essa eficiência é prisão. Porque você está executando programação que nunca escolheu conscientemente. Está vivendo vida de alguém que você foi condicionado a ser. Não vida de quem você poderia deliberadamente escolher ser. Marco Aurélio governava o império mais poderoso do mundo, mas passava tempo considerável diariamente examinando próprios padrões mentais em privado. Porque sabia profundamente que poder externo sem governo interno é receita para desastre pessoal. E os hábitos que você vai aprender agora são exatamente o que ele praticava religiosamente para manter clareza mental e direção consciente em meio ao caos absoluto de Roma. Hábito 1. Pause antes de reagir a qualquer estímulo forte. O primeiro hábito fundamental que separa os 5% conscientes dos 95% no automático é aparentemente simples, mas raramente praticado com disciplina. Pausa deliberada e intencional entre estímulo e resposta. Maioria esmagadora das pessoas reage instantaneamente e automaticamente. Alguém critica seu trabalho? Defesa imediata e emocional. Algo dá errado inesperadamente? Raiva automática e desproporcional. Oportunidade surge repentinamente? Excitação impulsiva sem análise. Epicteto ensinava que liberdade real verdadeira não está em controlar eventos externos que acontecem ao seu redor. Está em controlar suas respostas internas conscientes a esses eventos. E controle genuíno começa com espaço consciente entre estímulo e resposta. Sem esse espaço, você é máquina de reação previsível. Com espaço deliberado, você é agente consciente de escolha. E tem neurociência validando isso. Quando o estímulo forte atinge, a amígdala dispara imediatamente. É resposta evolutiva automática de luta ou fuga. Mas córtex pré-frontal, responsável por raciocínio e escolha consciente, demora alguns segundos para ativar plenamente. Se você reage nos primeiros segundos, é a amígdala reagindo. Se você pausa e então responde, é córtex pré-frontal escolhendo. Diferença literal entre reação animal e resposta humana consciente. A prática específica é esta. Quando estímulo forte surgir, emoção intensa, notícia impactante, convite inesperado, crítica pessoal, não reaja nos primeiros 10 segundos. Pare fisicamente.
Respire 3 vezes profundamente e conscientemente. E então pergunte com honestidade: como quero responder deliberadamente a isso de forma alinhada com quem escolho ser, em vez de apenas reagir automaticamente de forma condicionada? Conheci executivo que tinha carreira brilhante objetivamente, mas relações profissionais completamente destruídas. Cada crítica no trabalho, mesmo construtiva, gerava reação defensiva imediata e agressiva. E ele era conhecido em toda a empresa como o explosivo. Ninguém queria dar feedback honesto porque ele explodia. Até que aprendeu pausa estoica em workshop. Quando alguém criticava o trabalho dele, em vez de defender instantaneamente como sempre fazia, pausava deliberadamente 10 segundos completos. Respirava 3 vezes. E nesse espaço microscópico, escolhia a resposta mais sábia e alinhada. Obrigado pelo feedback. Vou considerar isso. Em 3 meses apenas, reputação mudou completamente em empresa inteira. Não porque parou de ter emoções defensivas. Porque parou de ser escravo dessas emoções e começou a escolher respostas. E tem segunda história poderosa. Conheci mãe que reagia com raiva automática quando filhos faziam bagunça e depois se culpava por ter gritado. Até que praticou pausa. Filhos faziam bagunça? Pausa de 10 segundos em vez de gritar automaticamente. E nesse espaço, escolhia. Preciso ensinar limpeza. Posso fazer com paciência ou raiva? Qual abordagem ensina melhor? E raiva automática diminuiu drasticamente porque havia espaço para escolha consciente. Pessoas no automático são escravas de reações emocionais condicionadas. Pessoas conscientes são donas de respostas escolhidas deliberadamente. E diferença entre os dois é literalmente 10 segundos de pausa intencional que qualquer pessoa pode praticar. Pratique esse hábito religiosamente nos próximos 21 dias. Cada estímulo forte hoje, pause deliberadamente antes de reagir. E observe como a qualidade de suas respostas melhora dramaticamente quando não são apenas reflexos automáticos primitivos, mas escolhas conscientes refinadas. E aqui está algo importante sobre esses hábitos que você está aprendendo. Eles não são apenas ideias filosóficas abstratas. São práticas concretas que literalmente separam pessoas que vivem deliberadamente de pessoas que apenas reagem à vida no automático. E se você quer aprofundar esses hábitos e desenvolver disciplina mental real sistemática, existe um treinamento completo que estrutura cada prática detalhadamente. São mais de 20 módulos em vídeo mostrando como aplicar filosofia estoica a situações reais específicas que você enfrenta diariamente. Inclui protocolo estruturado de 45 dias para instalar esses hábitos permanentemente na sua vida, exercícios diários específicos e todo o conhecimento de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, traduzido para desafios modernos concretos. Mais de 2.000 pessoas já usaram esse sistema para sair do automático e viver com mais consciência, clareza e direção deliberada. O link está na descrição se você quer método estruturado completo passo a passo, não apenas conceitos isolados. Mas continue aqui, porque os próximos 8 hábitos são igualmente transformadores e completam o sistema. Hábito 2. Questione suas motivações reais antes de grandes decisões. Segundo hábito absolutamente crítico que pouquíssimos praticam. Examine rigorosamente motivações reais profundas por trás de decisões importantes antes de executá-las impulsivamente. Maioria esmagadora toma decisões significativas baseadas em motivações que nunca examinou conscientemente sequer uma vez. Compra casa grande por necessidade funcional real ou por desejo de demonstrar status para outros. Persegue promoção no trabalho por crescimento genuíno pessoal ou por validação externa e aprovação. Mantém relacionamento por amor autêntico profundo ou por medo paralisante de estar sozinho. Sêneca escrevia com clareza cortante. É loucura absoluta ter como objetivo primário aquilo que outros te impuseram sem teu consentimento consciente. E maioria vive exatamente essa loucura de perseguir objetivos que absorveram passivamente do ambiente social, sem questionar criticamente se realmente desejam aquilo genuinamente. E tem psicologia profunda aqui. Desde nascimento, você é bombardeado com mensagens sobre o que deveria querer. Família impõe expectativas. Sociedade define sucesso.
Mídia vende desejos. E seu cérebro absorve tudo isso inconscientemente e constrói objetivos que você pensa que são seus, mas são na verdade programação externa. E você passa décadas perseguindo esses objetivos programados e se perguntando por que não se sente realizado quando alcança. A prática transformadora é esta. Antes de qualquer decisão significativa que impacte sua vida, pare completamente. Não execute automaticamente. Pergunte com honestidade brutal e sem medo da resposta. Por que realmente quero isso profundamente? É desejo genuíno, autêntico meu ou expectativa absorvida externamente? O que mudaria concretamente na minha vida com isso? Estou buscando a coisa em si ou a aprovação e validação que espero que ela traga? E seja absolutamente honesto nas respostas. Não importa o quanto sejam desconfortáveis. Desonestidade aqui apenas perpetua automático e prolonga sofrimento. Se você descobre que quer casa grande primariamente por status e impressionar outros, pelo menos agora sabe conscientemente. Pode escolher deliberadamente buscar status, se valoriza isso, ou questionar se status realmente vale custo financeiro e emocional. Mas não pode escolher conscientemente o que não reconhece estar operando subconscientemente. Conheci pessoa que planejava casar porque era a hora certa. Todos os amigos próximos estavam casando. Família pressionava sutilmente, mas constantemente. E ela estava literalmente prestes a fazer porque era script social esperado para a idade dela. Até que pausou radicalmente para questionar com terapia. Quero realmente casar com essa pessoa específica agora? Ou estou apenas seguindo timeline social programada? E resposta honesta e dolorosa foi: timeline social. Não havia amor profundo. Havia conveniência e pressão. E ela decidiu adiar indefinidamente. Relacionamento terminou eventualmente. E ela evitou o casamento que teria sido desastre monumental apenas para cumprir expectativa externa. 3 anos depois, conheceu pessoa com quem realmente queria casar por razões genuínas. E diferença era óbvia, porque havia examinado motivações conscientemente. Pessoas no automático seguem scripts sociais previsíveis sem questionar origem. Pessoas conscientes examinam criticamente scripts e escolhem quais seguir deliberadamente e quais rejeitar conscientemente. Pratique esse hábito rigorosamente. Próxima decisão importante. Questione motivações reais profundas antes de executar automaticamente. Isso está fazendo sentido? Comenta aqui embaixo. Hábito 3. Diga não sem culpa a coisas que não servem suas prioridades. Terceiro hábito absolutamente poderoso e raramente desenvolvido. Capacidade de dizer não claramente sem culpa paralisante a pedidos, convites e oportunidades que não servem suas prioridades deliberadamente escolhidas. Pessoas vivendo no automático dizem sim a absolutamente tudo, por medo de desagradar, de perder oportunidade fantasma, de parecer inadequadas socialmente. E vivem cronicamente sobrecarregadas, fazendo milhares de coisas que objetivamente não importam, enquanto negligenciam as poucas que genuinamente importam. Marco Aurélio tinha poder absoluto de fazer literalmente tudo. E escolhia deliberadamente fazer muito pouco. Porque entendia profundamente que dizer sim a tudo é dizer sim a nada importante. Tempo e energia são recursos finitos limitados. Cada sim desnecessário é não automático a algo potencialmente essencial que ficou sem espaço. E tem matemática simples aqui. Dia tem 24 horas. Se você diz sim a 10 coisas não essenciais que consomem 15 horas, resta apenas 9 horas para essenciais, sono e recuperação. E você vive esgotado fazendo não essenciais enquanto essenciais ficam negligenciados. Mas se você diz não a 8 coisas não essenciais, libera 12 horas para essenciais, mesmo as 24 horas. Resultados completamente opostos. A prática libertadora é esta. Quando pedido, convite ou oportunidade surgir, antes de responder automaticamente sim por reflexo social, pare. Pergunte rigorosamente. Isso serve diretamente minhas prioridades deliberadamente escolhidas? Se eu tivesse agenda completamente vazia, escolheria ativamente fazer isso? Se resposta honesta é não, decline educadamente sem elaborar desculpas complexas desnecessárias. Não posso me comprometer com isso agora. Obrigado por pensar em mim.
E aqui está o que realmente liberta. Você não precisa justificar não extensivamente. Não é ofensa pessoal. É gestão consciente sábia de recursos finitos limitados. Pessoas que respeitam limites saudáveis entendem imediatamente. Pessoas que não respeitam limites não merecem seu sim e estavam explorando disponibilidade ilimitada. Conheci profissional talentosa que estava completamente esgotada, fazendo favores para absolutamente todos. Cada pedido de colega era assim automático reflexivo. Cada projeto extra era aceito. Cada reunião opcional era comparecida, até que colapsou em burnout severo. E terapeuta ensinou: você tem direito de proteger seu tempo. E começou a dizer não deliberadamente. Primeiro foi extremamente desconfortável. Culpa intensa, medo de ser vista como egoísta, mas depois foi progressivamente libertador. E descobriu algo revelador. Maioria absoluta aceitava não tranquilamente e sem ressentimento. E os poucos que não aceitavam e pressionavam estavam explorando disponibilidade ilimitada dela, e não eram verdadeiros amigos ou colegas. E em 6 meses, havia recuperado 15 horas semanais que investiu em prioridades genuínas: família, saúde, projeto pessoal significativo. E pela primeira vez em anos não estava esgotada porque estava protegendo recursos finitos conscientemente. Pessoas no automático são disponíveis e limitadas para todos exceto para si mesmas e prioridades genuínas. Pessoas conscientes protegem tempo e energia ferozmente para o que genuinamente importa deliberadamente. Pratique esse hábito rigorosamente. Próximo pedido que não serve suas prioridades conscientemente escolhidas, decline claramente sem culpa paralisante. Hábito 4. Aceite desconforto deliberadamente em vez de evitá-lo sempre. Quarto hábito que diferencia drasticamente conscientes de automáticos. Aceitar e até buscar ativamente desconforto controlado deliberadamente, em vez de evitar sistematicamente todo desconforto sempre. Pessoas vivendo no automático organizam vida inteira meticulosamente para minimizar qualquer desconforto, e gradualmente constroem prisão confortável progressivamente menor, onde nunca crescem nem evoluem. Estoicos não apenas toleravam desconforto. Praticavam desconforto voluntário propositalmente como disciplina mental. Sêneca, ocasionalmente jejuava propositalmente apesar de ter riqueza. Marco Aurélio dormia em chão duro voluntariamente apesar de ser imperador. Epicteto ensinava alunos a voluntariamente passar frio no inverno. Não por masoquismo doentio, por treinar deliberadamente tolerância a desconforto que vida inevitavelmente traz para todos. E tem sabedoria profunda evolutiva aqui. Quando você evita sistematicamente todo o desconforto, você fica progressivamente mais frágil psicologicamente. Pequenos desconfortos normais se tornam intoleráveis. E você fica refém absoluto de condições perfeitas que raramente existem na realidade. Mas quando você pratica desconforto controlado deliberadamente, você expande dramaticamente capacidade de lidar com desconforto inevitável que vida traz. E tem metáfora perfeita. Músculo. Se você nunca usa músculo, ele atrofia e fica fraco. Se você treina músculo com resistência progressiva, ele fortalece e cresce. Tolerância a desconforto funciona idêntico. Evite e atrofia. Pratique e fortalece. É músculo psicológico que pode ser treinado deliberadamente. A prática específica é esta. Deliberadamente, escolha um desconforto pequeno e controlado para praticar regularmente. Tome banho frio ocasionalmente, quando poderia tomar quente. Jejue 16 horas quando poderia comer. Tenha a conversa difícil necessária que está adiando há meses. Sente conscientemente com emoção desconfortável, sem distrair imediatamente. E prove empiricamente a si mesmo que consegue tolerar desconforto significativo e continuar funcionando normalmente. Conheci pessoa que tinha zona de conforto absolutamente minúscula e em contração constante. Qualquer mudança mínima na rotina causava ansiedade desproporcional. Temperatura ambiente errada era completamente intolerável. Planos alterados geravam estresse brutal. Comida diferente causava recusa. Até que começou a praticar desconforto voluntário estoico sistematicamente. Banhos gelados propositais 3 vezes por semana. Mudanças deliberadas de rotina sem razão funcional.
Jejuns ocasionais de 24 horas. Conversas difíceis adiadas há anos. E em 6 meses de prática consistente, zona de conforto expandiu drasticamente. E ansiedade paralisante sobre mudanças diminuiu 70%, porque havia provado empiricamente centenas de vezes que conseguia lidar perfeitamente com desconforto sem colapsar. Pessoas no automático evitam todo o desconforto sistematicamente e ficam progressivamente mais frágeis e limitadas. Pessoas conscientes praticam desconforto deliberadamente e ficam progressivamente mais resilientes e expandidas. Pratique esse hábito consistentemente. Escolha um desconforto controlado específico para praticar esta semana sem falta. E aqui está algo crucial sobre transformação real e duradoura. Os 4 hábitos que você já aprendeu até agora atacam raízes profundas do automático, reações impulsivas, motivações não examinadas, dificuldade de dizer não e evitação de desconforto. Mas dominar esses hábitos sozinho sem estrutura é desafiador. Por isso existe um protocolo completo de 45 dias que te guia passo a passo na instalação de cada hábito permanentemente. Mais de 20 módulos em vídeo detalhando cada técnica estoica aplicada a situações reais do dia a dia, áudios guiados especificamente para momentos difíceis quando padrões antigos tentam voltar, e exercícios diários práticos que consolidam mudança neurológica. Tudo baseado em Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, mas traduzido para a sua realidade hoje. Mais de 2.000 pessoas já saíram do piloto automático usando esse sistema estruturado. O link está na descrição se você quer o protocolo completo detalhado, não apenas os conceitos. Mas continue aqui, porque os próximos 5 hábitos fecham o método completo e tornam transformação permanente. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho. Hábito 5. Examine seus pensamentos em vez de ser arrastado por eles. 5º hábito absolutamente transformador e raramente desenvolvido. Observe e examine pensamentos rigorosamente como eventos mentais transitórios, em vez de ser arrastado automaticamente por cada pensamento que surge na consciência. Pessoas vivendo no automático são escravas completamente de pensamentos. Pensamento de preocupação surge. Ruminação automática por horas. Pensamento de raiva. Ação impulsiva imediata. Pensamento de desejo. Compra instantânea sem reflexão. Marco Aurélio escrevia em Meditações Privadas: você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e encontrará força inesgotável. E exercer esse poder fundamental começa com reconhecer profundamente que pensamentos são eventos mentais observáveis, não verdades absolutas inquestionáveis, ou comandos obrigatórios que devem ser seguidos. E tem neurociência revolucionária validando isso. Seu cérebro produz aproximadamente 60.000 pensamentos por dia em média. Maioria esmagadora é repetitiva, negativa e imprecisa. Se você acredita automaticamente e age através de cada pensamento sem filtro, você é marionete de fluxo mental caótico sem controle. Mas você pode desenvolver a habilidade de observar pensamentos sem ser arrastado por eles. É diferença entre estar no rio sendo arrastado pela correnteza e estar na margem observando o rio fluir. A prática específica é esta: quando o pensamento forte surgir, não haja através dele imediatamente e automaticamente. Observe conscientemente. Estou tendo o pensamento de que preciso comprar isso agora. Estou tendo o pensamento de que essa pessoa me ofendeu propositalmente. Adicionar prefixo mental. Estou tendo o pensamento de. Cria distância psicológica crucial. Transforma pensamento de verdade absoluta em evento mental observável, e dá escolha consciente de seguir ou não. E tem técnica adicional poderosa. Categorize pensamento. Esse é pensamento ansioso sobre futuro. Esse é pensamento de ruminação sobre passado. Esse é pensamento de comparação social. E quando você categoriza, você reconhece padrão. E padrões perdem poder quando são reconhecidos conscientemente como padrões repetitivos. Conheci pessoa que tinha pensamentos ansiosos, invasivos, absolutamente constantes e debilitantes. Algo terrível vai acontecer hoje, com certeza. E acreditava cegamente em absolutamente todos. Vivia em estado de alerta perpétuo exaustivo.
até que aprendeu a observar pensamentos como eventos mentais através de mindfulness e estoicismo. Estou tendo pensamento ansioso que algo terrível vai acontecer. E perguntava criticamente: é fato verificável ou pensamento ansioso automático? E respondia honestamente: pensamento ansioso. Tive esse pensamento 10.000 vezes e algo terrível não aconteceu 9.999 vezes. E poder hipnótico escravizante dos pensamentos diminuiu 80% em 2 meses. Porque parou de tratá-los como oráculos precisos e começou a tratá-los como eventos mentais frequentemente imprecisos. E tem analogia perfeita. Pensamentos são como notificações no celular. Você não precisa abrir e agir através de cada notificação. Pode observar, decidir se é importante, e então agir ou ignorar conscientemente. Maioria trata pensamentos como comandos obrigatórios. Pessoas conscientes tratam pensamentos como sugestões opcionais. Pessoas no automático são escravas de pensamentos e acreditam em todos automaticamente. Pessoas conscientes são observadoras de pensamentos e escolhem conscientemente quais seguir deliberadamente. Pratique esse hábito diariamente. Observe próximo pensamento forte como evento mental observável, não verdade automática inquestionável. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha. Hábito 6. Reflita diariamente sobre suas ações em vez de apenas seguir para o próximo dia. Sexto hábito absolutamente crucial, mas negligenciado por 95%. Reflexão diária deliberada e estruturada sobre suas ações e escolhas, em vez de apenas seguir automaticamente para o próximo dia, sem examinar criticamente o anterior. Pessoas no automático vivem em modo de execução perpétua sem reflexão, jamais. E repetem exatamente mesmos erros infinitamente porque nunca param para extrair aprendizado conscientemente. Sêneca praticava reflexão noturna religiosamente sem exceção. Cada noite antes de dormir, revisava dia inteiro meticulosamente. O que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? Reagi impulsivamente em algum momento? Onde fui sábio? Onde fui tolo? Que padrão posso identificar? E essa prática disciplinada consolidava aprendizado e impedia repetição automática cega de padrões ruins. E tem poder exponencial transformador nessa prática simples. Sem reflexão deliberada, experiência não vira sabedoria acumulada. Você apenas acumula eventos sem extrair lições valiosas. Vive 40 anos, mas tem 1 ano de experiência repetido 40 vezes. Com reflexão sistemática, cada dia se torna professor. E você evolui exponencialmente em vez de repetir circularmente padrões. E tem ciência do aprendizado aqui. Consolidação de memória e aprendizado acontece durante sono. Mas cérebro consolida o que você revisou antes de dormir preferencialmente. Se você apenas dorme sem revisar, consolidação é aleatória. Se você revisa dia deliberadamente, consolidação é direcionada para lições importantes. A prática transformadora é esta. Antes de dormir sem exceção, reserve 10 minutos sagrados para revisar dia inteiro. Não para se culpar destrutivamente, para aprender construtivamente. Escreva fisicamente 3 coisas. Hoje fiz bem isto especificamente. Hoje poderia ter feito melhor aquilo especificamente. Amanhã vou praticar essa resposta diferente nessa situação similar. E seja específico. Não fui bem no trabalho. Mas mantive calma quando o cliente criticou e respondi profissionalmente em vez de defensivamente. Não poderia ter feito melhor. Mas poderia ter pausado 10 segundos antes de reagir àquela crítica de colega. Especificidade é crucial porque consolida padrão específico, não generalização vaga. Conheci empresário que tomava decisões ruins repetidamente. Literalmente mesmos erros, mesmos padrões destrutivos, porque nunca parava para refletir sistematicamente. Até que adotou reflexão noturna estoica disciplinada por 90 dias sem exceção. E começou a ver padrões cristalinos que eram invisíveis antes. Sempre decido impulsivamente quando ansioso. Preciso reconhecer a ansiedade e pausar antes de decidir. Sempre evito conversas difíceis e elas pioram. Preciso ter conversas difíceis cedo. E em 6 meses, qualidade de decisões melhorou 300% mensurável, porque estava extraindo lições conscientemente e aplicando sistematicamente.
E tem benefício adicional. Reflexão antes de dormir melhora a qualidade do sono. Porque você processou o dia conscientemente. Mente não precisa processar subconscientemente durante sono. E você acorda mais descansado e claro. Pessoas no automático repetem padrões infinitamente porque não refletem jamais. Pessoas conscientes evoluem padrões exponencialmente porque refletem diariamente sem exceção. Pratique esse hábito religiosamente. Hoje à noite e todas as noites futuras, reflita 10 minutos sobre seu dia antes de dormir sem exceção. Hábito 7. Defina suas próprias métricas de sucesso em vez de adotar padrões externos. Sétimo hábito absolutamente libertador. Definir conscientemente e explicitamente suas próprias métricas únicas de sucesso, em vez de adotar automaticamente padrões externos impostos socialmente sem questionamento. Pessoas no automático medem sucesso por métricas que absorveram passivamente sem examinar. Salário anual. Título profissional. Tamanho da casa. Marca do carro. Número de seguidores digitais. E perseguem essas métricas programadas sem perguntar honestamente se realmente importam para elas especificamente. Marco Aurélio era literalmente o imperador mais poderoso do mundo. E escrevia constantemente sobre a importância de não ser impressionado por poder externo superficial, porque entendia profundamente que sucesso real genuíno é interno e subjetivo. É viver alinhado com valores conscientemente escolhidos, não impressionar outros com conquistas externas visíveis. E tem armadilha psicológica devastadora aqui. Se você adota métricas externas padronizadas automaticamente, você literalmente nunca alcança sucesso genuíno satisfatório, porque sempre há alguém com mais dinheiro acumulado, mais status social, mais reconhecimento público. É corrida competitiva sem linha de chegada onde você sempre fica atrás de alguém. Mas se você define suas próprias métricas únicas conscientemente, você pode alcançar sucesso genuíno e reconhecer claramente quando alcançou. E tem segunda armadilha. Você pode alcançar métricas externas completamente e sentir vazio. Conheci médico que alcançou o topo absoluto da profissão. Salário alto, prestígio social, reconhecimento, e se sentia miserável, porque estava vivendo definição de sucesso de seus pais, não dele. Sucesso real para ele era trabalhar menos e ter tempo para a música. Mas havia perseguido métrica errada por 30 anos. A prática transformadora é esta. Sente em lugar quieto, sem distrações, e defina explicitamente por escrito. Como eu defino sucesso para minha vida especificamente? O que precisa ser verdade para eu considerar vida bem vivida no leito de morte? E seja absolutamente específico e brutalmente honesto. Não copie definições sociais genéricas. Descubra a sua única. Para alguém pode ser: sucesso é ter tempo para ler diariamente, relacionamentos profundos com poucos selecionados, e trabalho que contribui significativamente para algo maior. Para outro pode ser completamente diferente. Sucesso é construir empresa lucrativa, viajar extensivamente e ter liberdade financeira absoluta. Não há certo ou errado universal. Há apenas consciente e personalizado versus automático e padronizado. Conheci advogado que perseguia a sociedade em escritório grande e prestigiado. Era métrica de sucesso absorvida de família de advogados. Até que pausou em crise existencial aos 38 para questionar: eu realmente quero isso ou foi programado? E descobriu que sucesso real genuíno para ele era ter consultoria pequena boutique com 5 clientes de qualidade e tempo extenso para família e hobbies. E mudou completamente trajetória profissional. Saiu de escritório grande, abriu consultoria pequena. Ganhou menos dinheiro objetivamente, mas pela primeira vez em décadas, sentiu sucesso genuíno porque estava vivendo alinhado com métricas próprias, conscientemente definidas, não métricas impostas. Pessoas no automático perseguem sucesso definido externamente padronizado e nunca se sentem genuinamente bem-sucedidas. Pessoas conscientes definem sucesso internamente personalizado e podem genuinamente alcançá-lo e reconhecer quando alcançam. Pratique esse hábito hoje. Defina explicitamente por escrito suas métricas únicas de sucesso hoje mesmo. Se você se reconheceu, comenta: estou aplicando.
Hábito 8. Pratique gratidão ativa em vez de focar apenas no que falta. Oitavo hábito extremamente poderoso, mas clichê mal compreendido. Praticar gratidão ativa deliberada, estruturada pelo que você tem concretamente, em vez de focar automaticamente apenas no que falta constantemente. Pessoas vivendo no automático vivem em estado de insatisfação perpétua crônica, sempre focando próximo objetivo, próxima aquisição, próxima conquista, próximo nível, e nunca genuinamente apreciam o presente, porque estão mentalmente no futuro. Epicteto ensinava exercício radical de contemplar perda deliberadamente. Imagine vividamente perder o que você tem agora, e então observe novamente com olhos completamente novos. Não para ficar triste morbidamente, para acordar de sono de familiaridade que torna tudo invisível e dado como garantido. E tem neurociência poderosa validando gratidão. Cérebro adapta a qualquer condição rapidamente através de hedonic adaptation. Conquista nova excitante vira normal em semanas, e você volta automaticamente a focar no que falta. É mecanismo evolutivo que te mantinha motivado a buscar recursos, mas em abundância moderna, te mantém em ciclo perpétuo de insatisfação destrutiva. Mas gratidão ativa deliberada quebra esse ciclo neurologicamente. Força você a reconhecer conscientemente o que tem antes que a adaptação torne completamente invisível. E tem estudos mostrando que gratidão diária aumenta a felicidade 25%, melhora sono, reduz depressão e aumenta a resiliência. Não é placebo. É mudança mensurável em química cerebral. Gratidão aumenta serotonina e dopamina naturalmente. A prática específica é esta. Diariamente, sem exceção, escreva fisicamente 3 coisas específicas pelas quais é genuinamente grato. Não genéricas vazias. Específicas concretas. Não família. Mas conversa de 15 minutos com o filho hoje, onde ele se abriu vulneravelmente sobre preocupação dele e confiei em mim. E adicione conscientemente. E isso poderia não estar aqui amanhã. Consciência de impermanência intensifica a gratidão dramaticamente. E varie. Não repita mesmo as 3 coisas. Force cérebro a buscar novas gratidões diariamente. Isso treina a mente a escanear automaticamente por positivos, em vez de apenas negativos. Conheci pessoa que tinha vida objetivamente boa, mas vivia cronicamente infeliz. Saúde, família, trabalho estável, casa confortável. Mas sempre focando no que faltava. Salário não era autossuficiente. Casa não era grande o suficiente. Carreira não avançava rápido o suficiente. Até que terapeuta prescreveu gratidão diária forçada como exercício. E começou resistente e cético. Isso é bobagem positiva tóxica. Mas praticou por 30 dias. E algo transformador aconteceu neurologicamente. Começou a ver abundância massiva que ignorava completamente. Saúde que permitia acordar sem dor. Família que amava apesar de imperfeições. Trabalho que pagava contas e tinha significado. Casa que protegia do frio. E satisfação geral aumentou 60% sem nada externo mudar. Porque mudança foi interna neurológica. Passou de foco automático em escassez para foco deliberado em abundância. Pessoas no automático focam automaticamente em escassez e vivem cronicamente insatisfeitas. Pessoas conscientes praticam gratidão deliberada e vivem genuinamente satisfeitas. Pratique esse hábito sem exceção. Hoje à noite, escreva 3 gratidões específicas concretas. Hábito 9. Viva como se hoje pudesse ser o último. 9º e último hábito absolutamente transformador e clarificador. Viver cada dia como se pudesse genuinamente ser o último. Não morbidamente fixado em morte. Clarificadoramente focado em essencial. Pessoas no automático vivem como se tivessem tempo infinito garantido. Adiam conversas importantes indefinidamente. Evitam riscos necessários por medo. Acumulam arrependimentos progressivamente. Porque sempre há amanhã garantido. Marco Aurélio escrevia obsessivamente sobre memento mori em meditações privadas. Você pode partir da vida agora neste momento. Deixe isso determinar completamente o que você faz, diz e pensa. E essa consciência radical
Não gerava medo paralisante. Gerava clareza absoluta sobre o que realmente importa essencialmente. E tem poder liberador profundo aqui. Quando você lembra visceralmente que tempo é finito e não garantido, trivialidades perdem poder completamente. Brigas bobas sobre nada não valem energia. Ressentimentos guardados são desperdício absurdo de tempo finito. Aprovação de estranhos irrelevantes é completamente irrelevante. E você foca intensamente no que genuinamente importa essencialmente. Pessoas amadas, contribuição significativa, experiências autênticas. E tem exercício específico poderoso. Ao acordar cada manhã, antes de pegar celular, pense: posso não ver amanhã. Se hoje fosse o último dia, o que seria absolutamente essencial fazer? Com quem seria essencial falar? O que seria essencial expressar ou resolver? E então priorize essenciais rigorosamente. Não é sobre fazer literalmente tudo como se fosse o último dia. É sobre fazer o que importa. Pessoas descobrem através desse exercício que se hoje fosse genuinamente o último dia, 80% do que fazem rotineiramente seria completamente irrelevante. E apenas 20% seria essencial. E continuam gastando 80% do tempo no irrelevante porque vivem ilusão de tempo infinito. Conheci pessoa que guardava ressentimento de familiar há 8 anos, esperando pedido de desculpas que validasse sua dor. Até que familiar morreu completamente subitamente. E ressentimento virou arrependimento devastador permanente, porque esperou o tempo que acabou definitivamente. E agora não há mais chance de resolver. Depois desse trauma, decidiu viver radicalmente como se tempo fosse finito. E resolveu todas as pendências emocionais antes que se tornassem arrependimentos permanentes e irreversíveis. E começou a ter conversas difíceis que adiava. Preciso te dizer algo importante. E expressava amor, gratidão, pedidos de desculpas, resoluções. E relacionamentos melhoraram dramaticamente. Não porque pessoas mudaram, porque ela parou de adiar essenciais. E tem segundo exercício. Visualize leito de morte. Você está com 90 anos, últimas horas. Olha para trás para a vida. O que você vai se arrepender de não ter feito? De não ter dito? De não ter tentado? E então faça. Diga. Tente agora enquanto há tempo. Não adie até não haver mais tempo. Pessoas no automático vivem como se tivessem tempo infinito e acumulam arrependimentos progressivos. Pessoas conscientes vivem como se tempo fosse finito e minimizam arrependimentos deliberadamente. Pratique esse hábito hoje. Viva literalmente como se fosse o último dia e observe o que muda em prioridades. E agora que você conhece os 9 hábitos, precisa entender como integrá-los de forma realista e sustentável na sua vida. Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento, não transformação. E maioria falha na aplicação porque usa a estratégia errada desde o início. O erro que 90% comete: tentar implementar todos os 9 hábitos simultaneamente no primeiro dia. Acordam empolgados na segunda-feira. Vou pausar antes de reagir, questionar motivações, dizer não, aceitar desconforto, examinar pensamentos, refletir diariamente, definir métricas, praticar gratidão e viver como o último dia. Tudo hoje. E fracassam espetacularmente em 3 dias, porque cérebro não funciona assim. A estratégia correta é sequencial e progressiva baseada em como neuroplasticidade funciona. Mudança de hábito exige repetição consistente por tempo suficiente para criar novas conexões neurais. E você só pode focar conscientemente em poucos hábitos simultaneamente. Fase 1. Semanas 1 a 3. Fundação. Comece exclusivamente com hábitos 1 e 6. Pause antes de reagir durante o dia e reflita sobre dia à noite antes de dormir. Apenas esses 2 por 21 dias completos sem adicionar outros. Por que esses 2 primeiro? Porque são fundacionais que facilitam todos os outros. Pausa cria espaço entre estímulo e resposta, onde escolha acontece. Reflexão consolida aprendizado de cada dia. Quando esses 2 estiverem operando semi-automaticamente, adicione próximos. Fase 2. Semanas 4 a 6. Expansão. Adicione hábitos 2 e 8.
Questione motivações antes de decisões importantes e pratique gratidão específica diária. Agora você tem 4 hábitos operando simultaneamente: pausa, reflexão, questionamento de motivações, gratidão. Esses 4 juntos criam base sólida robusta de consciência. Continue praticando por 21 dias antes de adicionar mais. Fase 3. Semanas 7 a 9. Aprofundamento. Adicione hábitos 3 e 5. Diga não sem culpa a não essenciais e observe pensamentos como eventos mentais. Agora 6 hábitos operando consistentemente. E você já percebe diferença dramática mensurável em como vive comparado a 6 semanas atrás. Mais consciente. Menos reativo. Mais alinhado com valores. Mais em controle. Fase 4. Semanas 10 a 12. Completude. Adicione os últimos 3 hábitos. Hábitos 4, 7 e 9. Aceite desconforto deliberadamente. Defina suas métricas próprias de sucesso. Viva como se hoje fosse o último. E agora todos 9 estão instalados progressivamente. E operam cada vez mais automaticamente. Você não precisa esforço consciente massivo constante. Viraram segunda natureza. Viraram quem você é. E tem algo poderoso sobre progressão sequencial. Cada hábito instalado facilita próximo. Quando você domina a pausa, questionar motivações fica mais fácil porque há espaço para questionar. Quando domina a reflexão, observar pensamentos fica mais fácil porque já tem prática de autoobservação. Hábitos se reforçam mutuamente criando sistema integrado. E após 12 semanas de aplicação disciplinada, você não é mais mesma pessoa. Neurologicamente você mudou. Padrões antigos automáticos foram enfraquecidos através de desuso. Novos padrões conscientes foram fortalecidos através de repetição. E você vive fundamentalmente diferente. Não porque teve insight profundo. Porque praticou consistentemente. Agora você conhece os 9 hábitos específicos que separam os 5% conscientes dos 95% no automático. E conhece a estratégia exata de implementação sequencial. Mas conhecer intelectualmente não muda absolutamente nada na realidade concreta. Praticar consistentemente e disciplinadamente muda tudo fundamentalmente ao longo de meses. E aqui está a realidade brutal que precisa ser dita sem filtro. Maioria esmagadora vai concordar intelectualmente com absolutamente tudo isso, vai reconhecer padrões em si mesma, vai sentir impulso inicial de mudança e não aplicará rigorosamente nada, porque aplicar exige sair da inércia confortável familiar. E inércia é força poderosa evolutivamente programada. Mas se você realmente quer genuinamente sair do automático e viver deliberadamente, você precisa praticar disciplinadamente. Escolha estrategicamente 2 ou 3 hábitos específicos para começar. Não tente implementar todos os 9 simultaneamente no primeiro dia porque fracassará. Pratique esses 2 ou 3 escolhidos consistentemente por 21 dias completos, sem exceção, e observe mudança mensurável. Depois adicione mais 2. E em 3 meses todos os 9 estarão instalados progressivamente. E você vai notar diferença brutal transformadora entre como vivia antes e como vive agora. E aqui está a timeline realista de transformação. Primeira semana você vai sentir resistência forte. Padrões antigos automáticos vão lutar para permanecer. Cérebro vai tentar voltar ao confortável familiar. Isso é completamente normal neurológico. Persista sem desistir. Segunda e terceira semana você vai notar que hábitos escolhidos estão ficando progressivamente mais naturais. Menos esforço consciente necessário. Quarta semana em diante, hábitos começam a operar semi-automaticamente. E você percebe que está respondendo diferentemente a situações que antes disparavam automático. E custo devastador de permanecer no automático é brutal ao longo de décadas. Você chega aos 60, 70 anos e percebe com horror que viveu vida inteira de outra pessoa programada. Perseguiu objetivos que não eram genuinamente seus. Manteve relacionamentos por inércia social. Evitou conversas importantes por conforto. Adiou sonhos genuínos por medo. E não há volta possível. Tempo consumido no automático não retorna. Décadas desperdiçadas reagindo em vez de escolhendo. Você tem oportunidade transformadora agora, neste momento, de acordar conscientemente, de instalar esses 9 hábitos disciplinadamente, de viver próximos 30, 40, 50 anos conscientemente e deliberadamente em vez de apenas reativamente e automaticamente,
e diferença acumulada ao longo de décadas é literalmente astronômica entre as duas formas de viver. Marco Aurélio não desenvolveu consciência e governo interno em fim de semana motivacional. Desenvolveu através de anos de prática diária rigorosa desses hábitos sem exceção. Mas transformação mensurável genuína começa nas primeiras 3 semanas de aplicação consistente e disciplinada. Agora você entende profundamente que viver no automático não é destino imutável genético. É escolha inconsciente repetida que pode ser revertida através de disciplina consciente aplicada. Que esses 9 hábitos são literalmente ferramentas práticas de liberdade pessoal. E que diferença entre os 5% que vivem deliberadamente e os 95% que reagem automaticamente está exclusivamente em praticar ou não essas disciplinas simples, mas raramente aplicadas. A pergunta agora é: você vai apenas concordar ou vai realmente praticar nos próximos 21 dias? Deixa nos comentários qual hábito você vai começar hoje. Compartilhe com quem precisa acordar. Se inscreve se ainda não fez. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela. É próximo passo. Não ignore. Agora depende só de você. E aqui está a realidade brutal que precisa ser dita sem filtro e sem piedade. Maioria esmagadora vai concordar intelectualmente com absolutamente tudo isso. Vai reconhecer padrões destrutivos claramente em si mesma. Vai sentir impulso inicial motivado intenso de mudança real. E não aplicará rigorosamente nada consistentemente por mais de uma semana. Porque aplicar consistentemente exige sair da inércia confortável familiar. E inércia é força evolucionária poderosíssima. Cérebro prefere automático conhecido, mesmo que destrutivo, a consciência nova, mesmo que libertadora. Mas se você realmente quer genuinamente sair do automático destrutivo e viver deliberadamente com propósito, você precisa praticar disciplinadamente esses hábitos por 90 dias mínimo absoluto. Não 7 dias. Não 21 dias. 90 dias para a instalação profunda neurológica permanente. Porque mudança superficial acontece em semanas e desaparece. Mudança profunda exige meses de repetição e permanece. E tem diferença astronômica entre resultados de quem pratica e quem não pratica ao longo de décadas. Conheci 2 pessoas aos 30 anos com situações similares. Ambas reconheceram que viviam no automático. Ambas aprenderam esses 9 hábitos. Primeira praticou disciplinadamente por 90 dias. Segunda concordou intelectualmente e não praticou nada. 10 anos depois, aos 40. Primeira pessoa vive vida completamente diferente e transformada. Carreira alinhada com valores próprios conscientemente escolhidos. Relacionamentos profundos autênticos. Tempo protegido para essenciais. Paz interior mensurável. Não porque teve sorte. Porque viveu conscientemente 10 anos fazendo escolhas deliberadas através dos 9 hábitos instalados neurologicamente. Segunda pessoa vive exatamente mesma vida aos 40 que aos 30. Mesmos padrões destrutivos. Mesmas reclamações vazias. Mesma insatisfação crônica. Porque viveu 10 anos no automático apenas reagindo sem escolher. E diferença acumulada de 10 anos é brutal e incomparável. E diferença acumulada de 30 a 40 anos é astronômica. Primeira pessoa aos 60 olha para trás e vê vida deliberadamente construída pedra por pedra. Segunda pessoa aos 60 olha para trás e vê vida que aconteceu aleatoriamente enquanto estava distraída. E custo devastador específico de permanecer no automático precisa ser explicitado brutalmente. Você chega aos 60, 70 anos e percebe com horror paralisante que viveu vida inteira de outra pessoa programada externamente. Perseguiu objetivos impostos por família, sociedade, mídia. Manteve relacionamentos por inércia e medo. Evitou conversas importantes por conforto temporário que virou arrependimento permanente. Adiou sonhos genuínos por medo de falhar que garantiu nunca tentar. E não há volta possível. Tempo consumido no automático não retorna. Décadas desperdiçadas reagindo em vez de escolhendo. E tem estatística devastadora de cuidados paliativos. Enfermeira que trabalhou 20 anos com pessoas morrendo, documentou arrependimentos mais comuns no leito de morte. Não se arrependem do que fizeram e falharam.
Se arrependem brutalmente do que não tentaram por medo, do que não disseram por orgulho, do que não experimentaram por conformidade. Arrependimentos são de inação, não de ação. E esses arrependimentos vêm de viver no automático seguindo scripts, em vez de escolher próprio caminho. Você tem oportunidade transformadora agora neste exato momento. De acordar do automático. De instalar esses 9 hábitos disciplinadamente. De viver próximos 30, 40, 50 anos conscientemente em vez de reativamente. E diferença acumulada é astronômica. Uma vida é vivida ativamente com escolha. Outra vida é assistida passivamente sem controle. Marco Aurélio não desenvolveu consciência em fim de semana motivacional. Desenvolveu através de anos de prática diária rigorosa desses hábitos sem exceção. Mas transformação mensurável começa nas primeiras 3 semanas de aplicação consistente. Agora você entende profundamente que viver no automático não é destino genético. É escolha inconsciente repetida que pode ser revertida através de disciplina consciente. Que esses 9 hábitos são ferramentas práticas de liberdade. E que diferença entre os 5% que vivem deliberadamente e os 95% que reagem automaticamente está em praticar ou não essas disciplinas consistentemente. A pergunta crucial final agora é: você vai apenas concordar intelectualmente e esquecer amanhã, ou vai realmente praticar disciplinadamente nos próximos 90 dias, sem exceção nem desculpa? Deixa nos comentários. Qual hábito você vai começar hoje mesmo? Compartilhe com quem precisa acordar urgentemente. Se inscreve se ainda não fez. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que é próximo passo natural. Não ignore. Agora depende exclusivamente de você. E deixa eu te contar algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza antes. Você não precisa ser extraordinário para viver conscientemente. Não precisa ser superdisciplinado geneticamente. Não precisa ter força de vontade sobre-humana. Marco Aurélio não era super-humano. Tinha mesmas fraquezas, mesmos impulsos, mesmas tentações que você. Diferença é que ele praticou esses hábitos diariamente por décadas, mesmo quando não tinha vontade. Especialmente quando não tinha vontade. E esse é segredo que pessoas no automático não entendem. Elas esperam sentir motivação para agir. Pessoas conscientes agem sem motivação e criam disciplina. Motivação é emoção. Disciplina é escolha. Emoção flutua. Escolha permanece. Você vai ter dias nos próximos 90 dias onde não vai querer praticar esses hábitos. Vai querer voltar ao automático confortável. E nesses dias, você tem escolha. Pode seguir emoção e desistir. Ou pode seguir compromisso e continuar. E resultado de 90 dias de escolher compromisso sobre emoção é transformação neurológica permanente. E tem algo libertador nessa perspectiva. Você não está preso ao automático. Não é quem você nasceu para ser. É quem você foi condicionado a ser através de repetição inconsciente. E mesmo a repetição pode condicionar novo você. Você consciente. Você deliberado. Você no controle. Através de 90 dias de prática desses 9 hábitos sem negociação. Então escolha agora, não amanhã. Agora. Qual hábito você vai praticar hoje? Hábito 1. Pause 10 segundos antes de reagir ao próximo estímulo forte. Faça hoje. E amanhã. E depois. Por 21 dias. E então adicione próximo. E em 90 dias, você não vai reconhecer quem se tornou. Da melhor forma possível. E uma última coisa antes de terminar. Se você está assistindo isso até aqui, você já não é como os 95%. Maioria desistiu nos primeiros minutos. Você ficou. Você ouviu. Você absorveu. Isso já diz algo sobre você. Você tem algo que maioria não tem. Disponibilidade para questionar padrões. E essa disponibilidade é semente de transformação. Agora você precisa regar essa semente com prática diária. Não deixe esse conteúdo ser apenas mais um vídeo que você concordou e esqueceu. Faça ser o vídeo que mudou a trajetória da sua vida. Porque informação sem aplicação é apenas entretenimento. Aplicação transforma informação em transformação. Você tem tudo o que precisa. Os 9 hábitos. A estratégia sequencial. O entendimento profundo. Agora falta apenas uma coisa. Ação consistente nos próximos 90 dias. E isso depende 100% de você. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode praticar por você.
É sua escolha, sua responsabilidade, seu poder. Então escolhe conscientemente agora. Mais 30, 40, 50 anos no automático reagindo? Ou o resto da vida acordado escolhendo? Decisão é sua. E essa decisão define tudo o que vem depois.